Vamos lá, galera. Essa aqui é uma edição especial do nosso impacto geopolítico, né? É uma edição extraordinária dedicada ao Cazaquistão, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo nesse país, esse país que vem tomando os holofotes, né? Praticamente não existiu virada de ano no Cazaquistão. Existiu, obviamente, mas ela foi sob protestos, sob uma revolta popular muito grande que a imprensa europeia já está colocando como Primavera Cazaque, né? Chamando esse nome de primavera, caracterizou lá a Primavera Árabe, né, a revolta popular em vários países da linhagem árabe, né, da geopolítica e da geografia árabe, e agora a imprensa europeia vem colocando esse nome de Primavera Cazaque lá para esse país que fica na Ásia Central. Eu não sou um grande entendedor de política cazaque, foi um país que nunca me chamou assim, não vou dizer nunca, mas é um país que não me chama a atenção por ser um país que é considerado estável politicamente, economicamente, apesar de ter uma grande desigualdade social, que a gente vai entender no decorrer do vídeo. Esse país que é um dos países que possui esse sufixo estão, né? Termina com o nome Cazaquistão, esse sufixo estão. No finalzinho do vídeo a gente vai entender o porquê desse sufixo, o que caracteriza essa identificação de alguns países, principalmente os países da Ásia Central, terminarem com esse sufixo estão. Então a gente vai entender isso lá no finalzinho do vídeo. E desses países que tem esse sufixo é o que menos me chama a atenção por apresentar uma estabilidade, apesar de ter alguns problemas. Mas vamos aqui falar sobre o Cazaquistão. Eu já falei que eu não sou um especialista na geopolítica desse país, mas eu aqui embasado em alguns comentários, em alguns textos de alguns especialistas em geopolítica ali da Ásia Central, eu coloquei, fiz alguns comentários para tentar levar vocês que me assistem a entender o que está acontecendo nesse país, que praticamente não houve comemoração da virada de ano de 2021 para 2022. O povo já iniciou o ano, a virada de ano já foi protestando contra o governo, né? Imagens aí muito fortes que eu postei aqui nos stories, vocês viram imagens de carros da polícia capotados. O povo enfrentou a polícia, capotaram os carros da polícia, tocaram fogo nos carros da polícia. Eu postei aqui nos stories também vídeos de veículos militares, veículos do exército cazaque queimados, destruídos pelas estradas do país. A população chegou a capturar soldados da polícia, do exército, enfim. O Cazaquistão está um verdadeiro salseiro, uma verdadeira bagunça causada aí após essa revolta popular. Vamos primeiro aqui entender o que é o Cazaquistão. O Cazaquistão é um país localizado na Ásia Central, sem acesso aos oceanos, não tem acesso ao Oceano Índico, mas ele tem acesso ele é banhado pelo Mar Cáspio e pelo Mar de Aral, né? O Mar de Aral ele vem desaparecendo, na década de 80, 90, ele chamou a atenção na causa ambientalista por ele estar sumindo, desaparecendo por conta de um projeto mal sucedido da antiga União Soviética, né? A União Soviética quis implantar um projeto de irrigação lá naquela região da Ásia Central, naquela região do Mar de Aral, ali que banha Quirguistão, Cazaquistão e Uzbequistão. Quis fazer esse projeto de irrigação e esse projeto foi muito mal sucedido, porque a União Soviética desviou o curso dos rios que alimentava o Mar de Aral. E com isso, o Mar de Aral ficou sem abastecimento e, com o passar dos anos, ele desaparece, cada vez ele seca, cada vez mais e mais. Bem, como eu falei, o Cazaquistão fez parte da União Soviética, né? Por conta desse projeto aí, você já subentende que o Cazaquistão era um dos países, uma das repúblicas que faziam parte da União Soviética e ele foi anexado à União Soviética por conta de uma ideologia de Lenin que quis reunificar ali algumas áreas, alguns países da Ásia Central. Em 1991, quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou de existir, o atual Cazaquistão, esse que a gente vai falar agora, passou a existir. E hoje o Cazaquistão é considerado o nono maior país do mundo em extensão territorial, né? O Cazaquistão ele tem uma extensa fronteira com a Rússia e com a China, que é bem estratégico. E como eu já mencionei, na virada de 2021 para 2022, o país foi tomado por uma onda de protestos. Apesar de ter um IDH alto, né? O Cazaquistão é um país que tem um índice de desenvolvimento humano considerado alto, como eu já mencionei, é um país
é considerado desenvolvido para a Ásia Central, não para o mundo. Ele não é um país modelo em desenvolvimento humano para o mundo, em termos de distribuição de renda e tal, mas para a Ásia Central é um país bem desenvolvido, né? Um dos países mais ricos da Ásia Central. E apesar disso tudo, o país tem uma liberdade de imprensa fraca, né? A maior parte da imprensa é ligada ao governo e é um país considerado promissor economicamente. O Cazaquistão possui grandes reservas de gás, que esse foi um principal motivo do protesto, dessa onda de protesto que tomou conta das ruas das principais cidades do país. É um país que possui grandes reservas de petróleo e minérios, né? O Cazaquistão ele é riquíssimo em minérios, tem grandes reservas de urânio que serve para fazer, que é o principal elemento para fazer bombas nucleares. Reservas de bauxita, de lítio, de vários minérios que são considerados importantes até mesmo para a geração de energia. Apesar de tudo isso, o Cazaquistão, possui uma elite dominante com acesso a privilégios e o país vive aquela ideologia de que quem tem mais dinheiro é quem manda. A falta de liberdade política no Cazaquistão ela é iminente. Na última eleição que teve para presidente lá, o presidente, o Tokayev, ele foi eleito com 98% dos votos. Diga aí. Isso é basicamente aquela questão de que você não tem liberdade de escolher o seu candidato, né? Vários candidatos saíram a presidente, mas esse aí ganhou com 98%. Se um cara ganhou com uma porcentagem de votos tão alta, é porque alguma coisa atrás, é porque falta alguma liberdade para você escolher seu próprio representante na política. Vamos aqui voltar. Mediante tudo isso, o governo quis modificar o preço dos combustíveis, e isso aí foi o estopim para a revolta popular. A população já estava sendo massacrada pela inflação no país, essa inflação que vem assolando o mundo inteiro, não só o Brasil, a alta nos preços dos alimentos, dos combustíveis. Isso não afeta apenas aqui o Brasil, afeta praticamente o mundo inteiro por conta da pandemia. A população cazaque já estava saturada com os casos de corrupção que existem no país, e essa alta no preço dos combustíveis aí foi o estopim para começar esses protestos. O país possui uma população de 18 milhões de habitantes, que é considerado pequeno, é uma população pequena por conta do tamanho do país. É um país muito, muito grande, o Cazaquistão é um país muito grande, e por conta disso 18 milhões pode parecer muito, mas para o tamanho do Cazaquistão isso é pequeno. 18 milhões seria muito para um país como o Vaticano, como o Mônaco, né? Mas que são países pequeniníssimos, pequeninos, né? Como Luxemburgo, enfim. Esse 18 milhões, parte desses 18 milhões de habitantes aí, causaram esse salseiro aí lá naquele país. O país, ele tem diversas etnias, né? Vários povos formam a sociedade do país. Os cazaques são 68% da população do país. Ainda tem pessoas de outras origens, como os uzbeques, ucranianos, tem alemão lá no Cazaquistão, tem tártaros e tem uigures, o povo da etnia uigure, que é massacrado lá na China. É um povo de origem chinesa. De origem chinesa não, é um povo que vive no noroeste da China. A tribo uigur foi dominada pela China, né, logo após a revolta socialista de 1948, e esse povo é um povo perseguido pela China. Parte deles migrou aí para o Cazaquistão em busca de liberdade. A maior parte da sua população ela segue a religião islâmica, né, em torno de 70% do povo do Cazaquistão segue o islamismo como religião, mas apesar disso existe uma liberdade religiosa e tem uma outra parcela da população que que segue o cristianismo, protestantes, católicos romanos, católicos ortodoxos, né? A maior parte da população cristã do Cazaquistão é ortodoxa, né? Segue a ideologia da Igreja Católica da Rússia. O Cazaquistão se encaixa como uma autocracia. É um país com liberdade religiosa que, apesar de ter essa liberdade religiosa, isso não reflete na política. Tem pouca liberdade política, tem uma forte corrupção. Corrupção não é algo exclusivo do Brasil, atenção. Corrupção está presente no mundo inteiro, inclusive lá no Cazaquistão. Muitos políticos corruptos que beneficiam essa elite dominante aí que eu já falei para vocês, essa elite dominante que controla lá a produção de petróleo, controla a produção de minério, controla as indústrias, controla a economia cazaque, né?
O grupo de direitos humanos, né, Human Watch Rights, que é o grupo que é os direitos humanos, divulgou que várias pessoas morreram nos protestos. A Rússia mandou seu exército para o Cazaquistão. Olha aí a Rússia interferindo aí no Cazaquistão. Por quê? Porque a Rússia ela possui um tratado de defesa mútua com alguns dos ex-membros da antiga União Soviética, né? A Rússia tem parceria com a Bielorrússia, com a Armênia, com o Uzbequistão, com o Tajiquistão de proteção mútua. Ou seja, se alguém atacar um desses países que eu acabei de mencionar, a Rússia vai entrar e vai ajudar esse país que foi atacado. A mesma coisa se alguém atacar o Cazaquistão, como eles estão dizendo, a Rússia tem a obrigação de entrar para ajudar. Né? A Rússia ela enviou paraquedistas, ou seja, desceram paraquedistas dos aviões da Força Aérea Russa para ajudar lá a manter a ordem no país. A revolta popular foi tão grande que a população conseguiu dominar a polícia e o exército depois, dando a entender que o governo perdeu o controle lá do território. Né? O governo, pelos vídeos que eu postei, deu para ver que o governo cazaque perdeu o controle do seu próprio território. A população chegou lá aloprando, tirando onda aí com a cara das forças especiais do governo cazaque. Né? A Rússia deve agir com mais intensidade e deve colocar força total para tentar normalizar a situação no Cazaquistão e devolver, de fato, o controle do território para o governo e normalizar a situação do país. Porém, isso a gente sabe que não é de graça. A Rússia não é boazinha, nenhum país é bonzinho assim um com o outro. Pode esperar que a Rússia aí vai cobrar, aí vai chegar a conta para o Cazaquistão por esse apoio. Os russos estão com um discurso dizendo que tudo isso é causado por militares estrangeiros e que outros países querem dar um golpe de Estado no Cazaquistão e alterar aí a estabilidade desse aliado da Rússia. Os boatos dizem que os Estados Unidos estariam financiando esses protestos. Esse discurso que cansa, que já é cansado, que já é clichê. Esse discurso que já é manjado, né? Que os Estados Unidos estão financiando tudo isso aí, né? E se fosse em outro país, né? Se fosse tipo uma revolta em algum aliado dos Estados Unidos com certeza ia dizer que a Rússia está por trás disso, financiando protestos para dar o golpe de Estado, por exemplo, em algum outro país que é aliado dos Estados Unidos. Esse discurso aí, clichê, essa guerra fria entre Putin e Biden, entre Rússia e Estados Unidos. Bem, essa crise no Cazaquistão vem afetando também o mercado de Bitcoin. Quem já ouviu falar aí de Bitcoin, criptomoeda, o futuro da moeda do mundo. Isso por quê? Porque o Cazaquistão é um dos principais, é o segundo maior produtor de Bitcoin do mundo, da mineração Bitcoin. Né? O Bitcoin ele vai além de ser uma moeda virtual, ele é uma moeda física também, e ela é feita de minérios que são produzidos lá no Cazaquistão. O Cazaquistão, como eu já mencionei, é o segundo maior produtor de Bitcoin do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso acontece por quê? Porque a China proibiu a produção de Bitcoin lá no território chinês. E as mineradoras correram para o Cazaquistão pela sua riqueza de minérios. Como o presidente do Cazaquistão derrubou a internet no país, né, para tentar conter a onda de protestos, ele cortou a internet do país, a produção de Bitcoin foi afetada e isso fez despencar o mercado de Bitcoin no mundo, né? Caiu assustadoramente aí o valor do Bitcoin, né? Ele derrubou a internet para tentar controlar a população, para que não houvesse mais protestos. Depois, o presidente do Cazaquistão ele religou a internet para fazer um discurso na TV para tentar acalmar os ânimos da população. E depois que ele fez esse discurso, ele novamente derrubou a internet no país. E isso vem atrapalhando aí as vendas e a produção de Bitcoin no mundo. A Rússia ontem novamente insistiu em dizer que isso é uma ação terrorista financiada por outros países e aí mandou outra indireta para os Estados Unidos. Outra coisa que eu queria falar é sobre esse sufixo "estão". Estão vem de terra-di, é de origem persa, né? É um termo de origem persa e esse sufixo "estão" quer dizer terra-di. Por isso que a gente tem Cazaquistão. Esse "estão" quer dizer terra dos cazaques, Uzbequistão, terra dos uzbeques, Afeganistão, terra dos afegãos, Paquistão, terra dos afegãos, terra dos paquis. Então, esse sufixo "estão" quer dizer terra de alguém, terra dos cazaques, né? Isso aí é para identificar a origem de quem é aquela terra.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido aqui o nosso impacto geopolítico especial para a gente tentar, que eu tentei aqui fazer, levar vocês a entender o que está acontecendo no Afeganistão. Até a próxima, galera. Falou, valeu.